Paz do Senhor, meus alunos, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos para a aula 3 e na página 47. O Espírito Santo e o seu poder no ministério dos evangelistas e missionários, né? A participação do Espírito Santo no trabalho missionário. Vou descer aqui, depois vocês deixem os comentários lá no grupo, né? Se gostaram desse método aí, dessa maneira, né, para que a gente possa melhorar a cada dia. Tá? Na página 49, né, o Espírito Santo e a missão da igreja. Né? Em Atos dos Apóstolos, tá? Segundo o René Padilha, famoso René Padilha, né, as palavras de Jesus em Atos 1:8, a respeito do papel do Espírito Santo na missão da igreja, né, são de modo especial importantes. Né? Mas, aquele versículo conhecido também, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então essa é a resposta de Jesus à pergunta dos discípulos que eles fizeram, né? Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Então eles fizeram essa pergunta, né, para Jesus, né, se ele ia restaurar, e aí vem a resposta em Atos 1:8. Para o René Padilha, né, o projeto de Jesus não é a restauração do reino de Israel como nação, né, uma nação política, né, mas a formação de uma nova humanidade em que se cumpra o propósito de Deus para a vida da humanidade, né, de todos nós, a criação. Os discípulos vão participar desse projeto, né, como testemunhas, começando em Jerusalém e difundindo e levando o evangelho do reino até os confins da terra. Essa é a nossa participação. Então, Atos 1:8 não é estritamente um mandato missionário, mas é uma confirmação da promessa do Senhor ressuscitado de enviar o seu Espírito aos seus discípulos, tá? A fim de investi-los, né? De poder para que eles possam estender o Evangelho até os confins da terra. Como eu já expliquei para vocês, os dons são como ferramentas, né? Então o Espírito Santo nos dá as ferramentas para que isso possa ser colocado em prática e possamos executar a tarefa. Na página 50, né, missão e implantação de igrejas, da nossa apostila aí, eu não sei se está na parte de baixo dela aí, né, se tiver na 50 é a próxima, né. O propósito de reunir o povo para o nome do Senhor entre as nações para constituir a igreja, tá? Esse é o propósito, né, central. E além do propósito central, também há uma estratégia central, né, a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo por testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo para fazer discípulo entre todas as nações, no meio de todas as nações. Ainda em Atos, né, o Espírito Santo não foi apenas o poder que capacita, mas também governava a igreja, né, era um governo teocrático dentro da igreja. E a partir do Espírito, né, de Atos, o Espírito impulsionou o evangelismo para toda a terra. Tá? Bom, e a força da missão, então? Todos os principais passos de expansão da igreja foram divinamente iniciados. Então, fundou a igreja e começou, deu start nela, tá? E foi inspirado por ele, né, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi o estrategista supremo aí na recém-formada igreja. Então, ele iniciou o salto, né, através das fronteiras religiosas, enviou Filipe para Samaria, que é um lugar que vocês sabem era uma rejeição com Israel, né, até hoje tem isso lá, tá? Pedro, né, para a casa de Cornélio, né, outros discípulos para Chipre, para Cirene, né, para Antioquia, enviou Paulo e Barnabé para a missão, né, o Espírito Santo claramente selecionou os seus mensageiros exclusivamente para levar adiante o Evangelho de Deus. E cada um com o seu talento foi para uma região. Eu acrescentei aí Romanos 10:15, tá?
E como pregarão se não forem enviados? Quero destacar só essa frase nesse versículo aí. E como pregarão se não forem enviados? Tá? Esse envio, né, é a base, né, porque a missão, o missionário ele precisa ser enviado. Eu vou começar com isso e vou terminar com isso. Tá? Então ele equipou, o Espírito Santo equipou os seus servos com poder, com ousadia para falar sobre a mensagem de Deus, a tempo e fora de tempo. Tá? E esses missionários que foram enviados, igual Paulo foi enviado, Barnabé foi enviado, Estevão foi enviado, né? Já equipado para fazer a obra, para levar essa mensagem, para falar sobre essa mensagem. Então, o Espírito Santo dotou os seus servos, né, a perseverar no meio de grandes obstáculos, severas oposições, perseguições brutais. Né? Os primeiros evangelistas foram muito perseguidos. Né? Eu acho que se tivesse uma perseguição parecida com essa, hoje nós teríamos um grande problema de expansão do evangelho, né? Porque com perseguição e tudo, aí a igreja crescia, e a igreja, né, se sentia mais motivada ainda. O Espírito Santo mobilizou os cristãos, né, na grande tarefa de evangelização, inaugurou a sua igreja, né, o princípio do sacerdócio universal, que eu já expliquei para vocês, que todo cristão é um sacerdote, né, hoje, na nova aliança. Tá? Então, o Espírito Santo mobilizou esses cristãos para fazer essa tarefa de evangelização. E ele prescreveu o principal meio pelo qual o evangelho deve crescer em todo o mundo. Esses meios incluem proclamação do evangelho, testemunho enérgico, dinâmico dos cristãos e a transformação das vidas, né, das suas vidas pessoais também está incluído nesse meio aí. Bom, João Batista, na página 52, né? João Batista, o modelo para o ministério do evangelista, né? Aqui o evangelho de João ganha uma notoriedade aqui, porque ele vai servir para nós de modelo, tá? A forma, né, o modelo que ele se tornou, e vamos ver os detalhes de por que ele se tornou esse modelo tão importante. A Bíblia cita diversos nomes, né, como Noé, como Abraão, como Moisés, Josué, Samuel, Davi, Salomão, Elias, Eliseu e tantos outros nomes relevantes na história bíblica, né, na história de expansão da palavra, de expansão do reino do Senhor. Tá? Mas Jesus afirma que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Tá? E nesse sentido, porque João Batista também era um pecador, era um homem comum, era um homem como outro qualquer, um homem de Deus, mas um homem como outro qualquer. Então essa classificação aí é porque o trabalho dele, né, a obra dele era muito diferenciada. Com isso, destaca aí, né, que João Batista foi um dos maiores homens do mundo, segundo o Evangelho. Né? Não há dúvida que o pregador João Batista foi um dos maiores evangelistas da Bíblia. Né? Então ele servirá para nós como modelo. Né? João Batista, um modelo, né? Um modelo. Seu nascimento. Zacarias, que é o pai dele, né? Era um homem justo. Isabel, sua esposa, era mulher piedosa. Esse casal temente a Deus aguardava um momento em que o ventre estéril de Isabel se tornasse fértil. Está em Lucas 1,7. Tá? Além dela ser estéril, né, eles eram avançados em idade. Né? Então Deus providencialmente entra na história desse casal e lhes dá um filho. Lucas 1,13. E João Batista nasceu para revolucionar a história, né, a vida da sua família, do seu povo. Né? O pai de João Batista era um sacerdote, né? Era uma pessoa já de idade, e a mulher era estéril, eles não tinham filhos. Mas então começa do nascimento milagroso de João Batista, né?
a vida dele é toda um milagre, né? Começando do seu nascimento, tá? Bom, o seu modo de vida, tá? Algumas características aqui, eu vou pegando as principais para servir de base para nós, tá? João era um homem nascido, era um homem pobre, nascido de uma família simples, vestia-se com roupas artesanais, feitas com pelo de camelo, né, e com um cinto de couro. Mateus capítulo 3, versículo 4. Ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, longe dos holofotes, né, dos bastidores do poder e distante da nobreza palaciana. Tá? Esse homem era um simples, de hábitos simples, né, filho de um sacerdote que naquele tempo era, né, não quer dizer que eram ricos, né, com exceção talvez dos sumos sacerdotes. Em Lucas 1,80 a Bíblia diz que ele vivia no deserto da Judéia, né, que é um deserto seco, inóspito, né, e crescia e se fortalecia vivendo nesse deserto até que havia de se manifestar a Israel, né, até que houvesse ali o início do seu ministério. Aí vem a sua pregação. De uma tradição profética chamada de profetismo, que começou em Samuel e vem até Malaquias, João Batista aparece no cenário da história bíblica depois de 400 anos de silêncio profético. Veja que interessante. O profetismo lá que começou lá em Samuel e vem até Malaquias foi o fechamento do cânon do Velho Testamento com esses profetas, né? Então, na época dos reis, de todos os reis ali, tinha os profetas, e depois dos reis também, vem aí a volta do cativeiro, eles foram para o cativeiro, aí não tinha mais rei, né? Então, e aí, quando eles voltam do cativeiro, que termina ali o cânon, aí vem mais 400 anos, um pouco mais de 400 anos aí, de silêncio profético entre o Novo e o Velho Testamento. E aí aparece João Batista, né, fora do contexto da história, porque aqueles profetas lá do Velho Testamento já tinham ficado para lá. Esse agora, ele vem com a missão de apresentar o Messias para Israel, porque eles esperavam o Messias, né? Então, se não tivesse um profeta que falasse em nome de Deus e os apresentasse, jamais eles acreditariam, né? E nem tem outro profeta, não acreditaram na verdade, tá? Bom, Lucas capítulo 3, verso 2, né? Tem um versículo interessante aí. Veio a palavra de Deus a João Batista, tá? O pastor Hernani Dias Lopes, né, comenta que João pregava a palavra com fidelidade, com poder e na unção do Espírito Santo, tá? Então, esse João era diferenciado, né? Através da sua mensagem, as multidões eram golpeadas, né, pela espada do Espírito. Os corações mais endurecidos eram quebrados pelo martelo da palavra. Os corações mais carentes eram consolados por essa mesma palavra. Até mesmo aqueles que eram avessos, né, às práticas religiosas, como os publicanos e soldados, eram confrontados pela pregação de João, né, e alcançados para Deus. Até o rei temia, né, João Batista. Isso ficou claro ali no finalzinho. Tá? Bom, ele pregava a mensagem do reino. Tá? Conforme o Dias Lopes, né, Hernandes Lopes, a mensagem do reino visa, em primeiro lugar, o arrependimento, né, a transformação de vidas pelo poder de Deus. Então, a mensagem dos evangelistas, de nós evangelistas, de todo evangelista, tem que ser uma mensagem de arrependimento dos pecados, transformação de vida. Essa era a base da pregação de João, né? É um pouquinho diferente dos profetas lá, mas ele tinha o mesmo rompante, porque ele ainda precisava daquele ministério profético que fora mudado depois em dom de profecia, né? Que alterou toda a situação, tá? Então ele pregava a palavra de Deus e não palavras de homens, né? A sua mensagem indicava o arrependimento, né? Prepara o caminho para Deus. Além do arrependimento, Deus espera dos homens os frutos, né? Os frutos do Espírito, os frutos
dignos desse arrependimento. E quem não se arrepende, recebe inevitavelmente o juízo de Deus, né? Porque esse é o maior pecado que existe, que é rejeitar a obra de Jesus, rejeitar ele como Filho de Deus. Esse é o grande problema da humanidade. Bom, João era cheio do Espírito Santo, né? Ele era o tipo de evangelista que não era cheio de vaidade, né? Mas era cheio do Espírito Santo. Tá? Lucas 1,15. Ele não era cheio de ganância, mas cheio de unção. Tá? Ele não utilizava em sua pregação técnicas de oratória, instrumentos de psicologia, de emocionalismo barato, para levar as pessoas ao delírio religioso. Né? A igreja precisa urgentemente de homens cheios do Espírito Santo e não cheios dessas coisas aí, né? De técnicas, de vaidades, e de outros defeitos aí, ganância e etc. Tá? Outra coisa de João é que João era humilde, né? Humildade uma qualidade essencial para um evangelista. Em João 3,30, o evangelista João Batista, se referindo a Jesus Cristo, aliás, João Batista tem esse nome. João é um nome comum, vocês perceberam já, né? Lá em Israel tem muitas pessoas com esse nome, na Bíblia tem alguns, e esse João Batista, o nome Batista é que batizava, porque ele inaugurou a forma batismal, tá? Então era João o Batista, o que batizava. Não é um sobrenome, o Batista não é um sobrenome, é uma qualidade, é a sua missão, é o seu ministério, tá? Então João Batista, João o Batista, tá? Se referindo a Jesus, ele proclamou: convém que ele cresça e que eu diminua. E essa pequena frase exprime uma teologia correta de humildade, né? De modo que o João Batista ainda disse que após mim vem aquele que é mais poderoso que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desatar as correias das sandálias. As sandálias deles eram amarradas de correiazinhas, né? Então ele disse isso daí. Outra qualidade de João Batista é que ele era corajoso, tá? João Batista, ele foi obstinadamente corajoso, né? Porque ele temia a Deus e não aos homens, né? Ele confrontava o povo, o rei, quem fosse preciso para anunciar essa palavra. Ele estava pronto para ir à prisão, né? Mas jamais silenciar a voz. Então é uma coisa que João tinha nele, ele tinha coragem, né? Não importava a circunstância ou o risco que corresse para ele fazer o trabalho dele. Tá? João pregava o evangelho ao povo, né? E não o entretenimento, difundir o entretenimento, porque tem muita gente que oferece, ao invés de oferecer o evangelho, oferece entretenimento, oferece outras coisas. Eu falei na aula passada para vocês do perigo constante que é a questão da obra social, dela substituir o evangelho, né, da pessoa acabar buscando fazer isso aí, né, como uma forma de trabalho, tá? E deixar o evangelho em segundo plano. O evangelho é prioridade, precisa ser. E João era corajoso para fazer isso. Ele pregava o arrependimento e não a autoajuda, tá? Olha Lucas lá para vocês verem. Lucas 3, versículo 8 fala. Na página 56, a missão e plantação de igrejas agora ganha uma outra, né? Quando nós falamos de João Batista, né, e falando da sua missão, da sua forma de trabalho, é um confronto grande, porque a forma que as pessoas veem missões hoje é muito diferente da forma que João Batista, o grande homem de Deus, fazia, né, com simplicidade, sem interesse, né, um homem resiliente, uma pessoa, um grande pregador. Né? O evangelista e grande pregador João Batista morreu ainda jovem, morreu pobre, solitário, sem deixar descendência e nem herança, mas ele foi o maior homem do mundo da sua época. Jesus falou: olha, dos que têm nascido de mulher, nenhum há
como esse João Batista, né? E a sua obra, o que ele fez, a sua, né, o seu testemunho até hoje, mesmo depois de morto, ainda fala. Tanto que nós estamos falando aqui, ó, nós estamos estudando ele, né? Que essa vida, essa coragem dele ainda tem que ser exemplo para nós, né? Para buscar, para fazer, para desenvolver os nossos ministérios como verdadeiros evangelistas e não copiar o que o mundo está oferecendo por aí de evangelistas e de homens de Deus que não que realmente não atende aos requisitos, né? Aos requisitos bíblicos. Bom, o ministério do missionário, né? Quem é realmente um missionário? Quem é que pode ser chamado de missionário? É uma pergunta muito importante e uma pergunta necessária, porque nesses dias, nos dias atuais, muito se tem falado em missões, né? Missões transculturais, missões urbanas, missão integral, né? Missões de todo jeito, né? Mas aí a pergunta que fica é quem é realmente um missionário? Depois de ver o exemplo de João Batista, fica difícil até a gente tratar disso, né? Porque a gente vai procurar os missionários aqui, mas nós temos aqui uma sugestão. Nesses dias de generalizações, né, muito generalizado, o que tem de evangelista com carteirinha no bolso que nunca evangelizou, né, que não evangeliza, né, pode ser que já evangelizou algum dia, mas que não faz isso como ministério. Como é que a pessoa tem coragem de carregar uma credencial, um documento de missionário, que o documento de evangelista é um documento de missionário, né? Então ele é genérico, é um missionário genérico, né? E tudo, quase tudo é genérico, né? Eu fui convidado para um culto missionário, pasme, irmãos, eu fui convidado para um culto missionário, para um evento missionário. E cheguei lá, não tinha uma pessoa não crente, não tiveram cuidado de convidar. Se tivesse convidado, as pessoas tinham ido, ou um ou outro tinha ido. Mas não tinha nenhum, zero. Então faz-se um evento genérico, missionário, né? E o pecador não é anunciado, né? O pecador não esqueceram de combinar com os pecadores, né? A ideia de que todo cristão tem um dever missionário não pode ser minimizada. Ele expressa um fato bíblico, né? E né? Isso aí é a perfeita harmonia com a Bíblia, né? Com a doutrina do sacerdócio de todos os crentes, que onde todo crente é um sacerdote, né? A natureza missionária é essencial à igreja, né? A igreja precisa disso para crescer. Ela só cresce com o sentimento missionário, com a chama missionária queimando dentro dos sacerdotes, que são os crentes, né? De cada um dos crentes. Tá? Então, a definição, cada crente tem um ministério espiritual, vital para cumprir, né? Entretanto, é preciso distinguir, né, a função missionária bíblica e o envolvimento missionário geral de todos os crentes que brota da natureza missionária da igreja. Então, a natureza missionária geral da igreja, né, é natural, ela tem que ser natural. Isso não tem muito a ver com a função missionária, com o envolvimento missionário específico, tá? Porque tem um envolvimento geral, né? Onde todo crente é um missionário, todo crente é um pregador, todo não crente é um campo missionário, né? Já ouvimos isso muitas vezes, mas na prática o que é isso? Nós temos a missão como uma tarefa geral, onde você encontra com um amigo, com um vizinho, com uma pessoa que mora ali perto e você conversa com ele e prega o evangelho, né? Isso esporadicamente, porque é função da igreja e aquele envolvimento genérico, geral, todos os crentes têm que ter. Mas tem uns que têm uma chamada específica de missões, né? Esse trabalho missionário específico, esse dom de missões, esse dom de evangelismo, ele precisa estar presente dentro da igreja, tá? A Bíblia não oferece uma definição formal de missões ou de missionário, né?
Mas, de acordo com a Escritura, o que é um missionário? Deixei destacado aí para vocês. Ó. Um missionário é um mensageiro com uma mensagem de Deus enviado pela autoridade divina para o propósito definido do evangelismo, né? Igreja, fundar, edificar e fazer a igreja acontecer. Isso é o missionário. Tá? E por que não temos mais missionários? A via é dupla, né? Nós não podemos colocar toda a carga de culpa nos missionários que estão com a carteirinha no bolso e não fazem o trabalho, não. Os missionários, evangelistas, tudo é função missionária. Tá? Mas tem especificamente um pouco da grande parte da culpa é da própria igreja que não os enviou, porque esses obreiros têm que ser enviados. Eles precisam ser enviados. Então, o que é um missionário? É um mensageiro que tem uma mensagem de Deus e é enviado, tá, pela autoridade divina, através da igreja, para o propósito definido de evangelismo, tá? De fundar a igreja, de edificar a igreja, de crescer o reino, de fazer a coisa andar. Tá? Então, aí nós chegamos num ponto interessante, que é as qualidades essenciais para esse missionário. No sentido tradicional da palavra, né, das qualidades do missionário, o George Peters, né, missionário, né, um mensageiro cristão do Evangelho de Jesus Cristo, enviado pela autoridade do Senhor e da Igreja para atravessar fronteiras nacionais ou linhas culturais, religiosas, a fim de ocupar novas fronteiras para Cristo, né, para pregar o Evangelho da redenção, né, em Cristo. Redenção é pagar o resgate, redimir, redenção, remir, tá? É pagar o resgate, né? Então Cristo pagou o resgate. Então nós temos que pregar o Evangelho que dá redenção, que fomos resgatados, né, para a salvação, né, para que as pessoas possam receber essa salvação, tá? E para fazer discípulos, né, para estabelecer igrejas cristãs, porque depois de salvo, aí aquele salvo ele é um pretenso missionário que vai se tornar um missionário. Então, dentro daqueles salvos vai haver discípulos, né, para estabelecer novas igrejas, né, de acordo com o comando de Cristo, do exemplo dos apóstolos, com o poder do Espírito Santo, né, que é o estrategista e organizador disso tudo. Tá? Tem pelo menos 3 qualidades essenciais de um missionário. Tá? Ele é um crente enviado, um mensageiro, um arauto do Senhor, ele tem uma missão definida a cumprir. O arauto é alguém que anuncia em voz alta, né, que ele se coloca numa posição de anunciar. O arauto do rei é aquele que anuncia: olha, o rei está vindo aí, o rei fulano de tal, e etc, etc. Ele é o arauto, ele é o anunciador. Nós somos os arautos, é nós que anunciamos a vinda do nosso rei. Tá? Então esse nome é bem sugestivo e bem pertinente aqui nesse caso. Tá? Bom, assim então, nem todo mundo é um missionário, né, no sentido técnico bíblico da palavra. Né? De forma geral, todo mundo é pregador, missionário, todo crente é, né? Mas no sentido técnico, não. Né? Embora todos os cristãos são testemunhas de Cristo e portadores da boa notícia, nem todos os cristãos são missionários. Assim como nem todos os cristãos são pregadores do Evangelho, ou pastores, ou mestres da igreja. Né? Tem a função específica, apesar disso tudo estar em cada um desses servos de Deus. Tá? Nesse sentido, então, Cristo foi um missionário, porque ele andou, trabalhou, sofreu, né, na profunda consciência de ter sido enviado ao mundo, né? João 6,8. Tá? Ele era de fato, veja que o Pai o enviou, então é por isso que eu defendo que a igreja tem que enviar. Vou voltar nisso daqui a pouco. Ele era de fato um apóstolo, um enviado, Paulo, né? E Hebreus capítulo 3, verso 1, Paulo não, Jesus, estou falando de Jesus.
tá? Ele era de fato um apóstolo enviado de Deus, Hebreus 3:1, né? Suas próprias palavras, a palavra de Jesus, né, diz claramente que ele entrou abençoando, né, abençoada comunhão com o Pai que o havia enviado, que a autoridade do Pai estava descansando sobre ele, que o Pai estava compartilhando o seu ministério, né? Então o próprio Cristo, né, se colocou nessa posição, né, de evangelista, de missionário, tá, de enviado de Deus. Na submissão e em comunhão com o Pai que o enviou, Cristo suportou toda a oposição, toda a crítica, né, toda a pressão. Ele suportou o sofrimento, suportou vergonha e morte, né, triunfando em tudo. Os discípulos, os que são enviados, certamente terão experiências semelhantes, tá? Todos eles, todos nós, né? Eles também foram enviados como mensageiros, como embaixadores e como apóstolos. É uma outra coisa que a Bíblia sempre cita, né? Os discípulos como embaixadores. Por que o embaixador é representante de outra nação? Então, o representante de outra nação aqui na nossa nação, ele mora aqui, ele vive aqui, mas ele representa a nação dele. Então, nós funcionamos como embaixadores do reino aqui, tá? Porque não somos desse mundo, não somos dessa terra, mas estamos representando o reino de Deus aqui, como embaixadores desse reino. Assim, os ministros têm que se portar. Bom, Peters declara que os apóstolos não foram convidados para fazer um trabalho de missão para Cristo, né? Mas sim com Cristo, tá? Eles não vieram para trabalhar mas com, tá? Ou seja, a missão somente é feita em parceria, tá? Paulo podia falar com satisfação, né, no interior, como sendo colaborador de Deus. Ele falava disso, tá? Há uma identificação de Cristo com os seus enviados, né, que adoça toda a amargura e afugenta as somas através do seu sorriso, né, bendito, sua presença, seu companheirismo, a sua experiência constante, né, e patrimônio estável. Sua grande necessidade é praticar a consciência da sua presença. Então, com Jesus no barco tudo vai bem, né? Nós seremos grandes missionários do Senhor se Jesus estiver conosco. Então, o missionário hoje, então, ele é um enviado, ele tem que ser um enviado, né? Conforme nós vemos lá em Romanos, né? E se ele é um missionário no sentido bíblico da palavra, tá? O missionário não é aquele que tem ido para fora, mas aquele que foi enviado para fora. Não é que ele foi por ele mesmo, que ele foi da própria cabeça dele, ele foi enviado, tá? E se ele é enviado, né, ele faz toda a diferença. Por que faz toda a diferença? Tá? A menos que ele pode andar na bendita segurança de que foi enviado, ele não vai ser capaz de suportar a tensão, a frustração, as pressões, as decepções da vida missionária. Se ele não foi enviado, ele não suporta tudo isso. Se ele foi enviado, ele suporta porque ele foi enviado, tá? A consciência de ter sido enviado é que vai defendê-lo em suas tentativas, né, de êxito, nos seus fracassos, né, e vai levar ao triunfo e ao sucesso. A questão crucial é: quem é que envia o missionário? Quem é a autoridade que envia o missionário? Tá? Esses questionamentos são feitos aqui para lembrar que quem envia o missionário deve assumir um total comprometimento com esse enviado, com sua família, né? Porque ele é um enviado, ele é um apóstolo, ele é uma pessoa que foi escolhido para ser o representante, tá? A palavra apóstolo é aplicada ao nosso Senhor pelo escritor aos Hebreus, onde Cristo é mencionado como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Hebreus 3:1. Essa declaração, que é única no Novo Testamento, afirma que Cristo foi enviado ao mundo, né, como um enviado ou um paráclito de Deus, né? Em palavra e ação, ele tinha estabelecido o quadro geral da sua missão. Ele
é a pedra angular na revelação, a pedra principal, né, da construção dos hebreus, né? Nele, em Jesus, o Antigo Testamento encontra o seu cumprimento e a sua inauguração. Tá? Nele também o Novo Testamento encontra os seus critérios, conteúdo e desenvolvimento. Né? Então ele é o apóstolo por excelência. Então foi ele, né, que fundou a igreja, e a igreja que é a autoridade que deveria ou que deve enviar os seus apóstolos, para que possam cumprir com o seu propósito, para que possam cumprir com o seu ministério de forma profícua, de forma efetiva. Tá? Vou ficar por aqui hoje, né? Deixe seus comentários lá no grupo, né, acerca de hoje, né? E nós temos uma construção aqui do lado. Hoje é um dia de mais barulho, né? Mais tarde. Eles trabalham até tarde aqui, então vou ter um problema aqui com o meu vizinho. Ele está quase terminando lá, então por isso hoje ela vai gravada para você. Deus abençoe.